que nós vemos aqui, irmãos, é que Paulo, ele está falando para Tito acerca da graça de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós só chegamos essa noite aqui, irmãos, simplesmente por conta da graça de Deus, né? Por conta da misericórdia do Senhor, por conta do seu grande e imenso amor. Louvado seja Deus, porque nós vivemos em um mundo material, mas dentro desse mundo material se encaixa um mundo espiritual, no qual nós não podemos ver, nós não contemplamos com os nossos olhos nus, louvado seja o nome do Senhor, mas nós temos a plena e a convicção e a certeza da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, da presença dos anjos, guardando os seus servos, seu povo, indo e voltando, louvado seja o nome do Senhor. Isso é, irmão, cuidado da parte de Deus para com a nossa vida. Isso é cuidado de Deus para com todos aqueles que aceitaram, que ouviram o convite, o chamado de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E ele começa dizendo, irmão, em apenas um versículo que nós meditaremos nessa noite para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque a graça de Deus se há manifestado, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós sabemos, irmão, que a graça de Deus, o que é a graça? A graça é um favor imerecido da parte de Deus para com os homens. É um favor de Deus para com a raça humana, para com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se fala em favor, logo se sabe que favor não se paga. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É algo que é por amor, é algo que é dado. Louvado seja Deus. É como, por exemplo, louvado seja o nome do Senhor, eu chegar e emprestar e dar algo a você, glória a Deus, e depois, mesmo que você possa ter a condição financeira para me pagar, mas ainda assim você não paga porque foi algo dado, foi algo que foi entregue de graça. Não é questão de valor, louvado seja o nome do Senhor, mas é questão de bondade, de amor, de misericórdia. Assim foi o que Deus fez por nós. Assim foi o que Deus fez por nós quando a palavra diz, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, ele amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Interessante, irmãos, é que João, ele usa a palavra tal. Esse tal está expressando algo inexplicável, algo que não se pode explicar, louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a maneira, essa foi a forma que Deus amou o homem, a raça humana, a humanidade, louvado seja o nome do Senhor. Esse mundo que não está falando aqui acerca desse mundo material, mas desse mundo de corpo, de pessoa, de aglomerações, de raça humana, da criação divina, da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o nome do Senhor. Então a graça de Deus, irmão, ela foi manifesta, e ela não foi manifesta somente por palavras. A graça de Deus, ela foi manifesta por ato, louvado seja o nome do Senhor, visível e apalpável. Quando Jesus Cristo, ele encarna na pessoa de homem carnal, com sangue, com corpo, com pele, com matéria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele nasce de forma sobrenatural, algo que o homem não consegue explicar, algo que a medicina nunca irá conseguir entender, algo que os cientistas vão batalhar, pelejar, tentar entender como é que pode uma virgem conceber um filho sem ter a relação entre o homem e uma mulher. Mas isso é dom de Deus, é graça divina da parte de Deus para com os homens. Ali era o projeto perfeito de Deus sendo materializado na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, porque a palavra vai dizer que todos pecaram.
Amém, irmãos? Todos pecaram. Quando essa palavra todos ela é colocada, irmão, ela não exclui nada. Ela está dizendo, ó, todos pecaram e destituídos, afastados, estávamos da glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que por apenas um homem, o pecado ele entrou no mundo, louvado seja o nome do Senhor. E com o pecado vem a condenação, louvado seja Deus, e a condenação era a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por meio de um único homem também, a graça de Deus também veio ao mundo, na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, agora aproximando os laços entre o homem e o próprio Deus, trazendo agora a oportunidade de retornar para a presença do Pai, a presença que um dia foi afastada por conta do pecado. Mas Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, ele desce, ele nasce, ele encarna em pessoa, e ele vem com o propósito de aproximar novamente o homem de Deus através do seu sacrifício vicário lá na cruz do Calvário. Louvado seja a grandeza desse Deus. Então, irmão, a graça de Deus é algo que foi dado por Deus, e que por mais que nós fazemos nessa terra, nós não conseguiremos jamais pagar a graça de Deus, pagar o preço daquilo que Deus fez por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando acerca de, nós temos cada um aqui dos irmãos, quem não tem filho vai ter em nome de Jesus, né? Louvado seja Deus. E nós criamos filho, irmão, com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, com toda atenção, e nós damos o que nós podemos dar de melhor para os nossos filhos, nós damos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas filho nenhum pode um dia chegar e dizer, papai, está aqui as contas de tudo que o Senhor fez por mim. Nenhum filho, irmão, por mais que ele seja o homem mais rico da face da terra, por mais que ele tenha toda a riqueza desse mundo, mas ele jamais poderá chegar para o seu pai e dizer, pai, está aqui todo o trabalho que eu te dei, está aqui todas as despesas que um dia eu dei ao Senhor dentro do lar. Filho nenhum, irmão, na face da terra pode fazer algo desse tipo. Louvado seja o nome do Senhor. É o que eu estou dizendo. Por mais, louvado seja Deus, que nós fazemos para Deus, mas nós não queremos dizer, Senhor, eu quero pagar o que o Senhor fez por mim, porque aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, irmão, nada pode pagar, não tem preço. Foi um preço de sangue, louvado seja o nome do Senhor. Foi dor, foi sangue, foi sacrifício. Louvado seja Deus. Deus sentiu em si quando ele envia o seu filho para a terra para morrer por um homem pecador que não merecia. Louvado seja a grandeza desse Deus. O que nos restava, irmão, diante de tudo isso? O que nós merecíamos diante de tudo isso? Qual era a sentença que estava posta sobre nós diante de tudo isso? Louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual era, irmão? A sentença, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a grandeza deste Deus. Era, sabe o quê? Escravidão, condenação e o principal de todos, a morte. Era isso que estava designado para nós, se não fosse o amor de Deus, separando o seu filho como um cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, sem mácula. Louvado seja o nome do Senhor. Ao enviar à terra, em primeiro lugar, nascer no ventre de uma mulher que era pecadora. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia mesmo já disse, como nós já vimos, que todos pecaram. Louvado seja o nome do Senhor. Então Maria também, ela era pecadora, porque também era da descendência, louvado seja Deus, de Adão, lá do princípio da criação, aonde o pecado começa a reinar no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele desce, ele nasce, louvado seja Deus, em um ventre de uma mulher que era pecadora, mas uma mulher que era temente a Deus, uma mulher que tinha o cuidado, que tinha o prazer da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Alguém pode, louvado seja Deus, chegar e dizer, mas eu não tenho pecado. A própria Bíblia diz que se você diz que não tem pecado, você já está pecando.
Amém? Nós já estamos pecando, irmão, só em pensar que não temos pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Essa foi uma herança que foi deixada, louvado seja Deus, lá no rompimento que teve entre Deus e Adão, lá ainda no jardim do Éden. De lá para cá, louvado seja Deus, não existe nenhum ser humano na face da terra que possa dizer: eu não tenho pecado. Louvado seja a grandeza deste Deus, aleluia. A palavra vai dizer, irmão, lá em Efésios, glória a Deus, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, glória a Deus, aleluia. Porque pela graça sois salvos, olha aí, irmão, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É pela graça, irmão, é pelo amor. E principalmente, o que Paulo está falando, que é pela fé. Nós precisamos acreditar, nós não precisamos ver ou tocar ou poder triscar, mas é um ato de fé. E o que é fé na palavra de Deus? A fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se tem a certeza que existe. Nós não podemos ver com os nossos olhos materiais, com os nossos olhos humanos, a presença aqui de 3 pessoas dessa noite: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas você consegue entender e saber que Ele está presente nessa noite, porque Ele disse em sua palavra que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Então eu não tenho dúvida, e você também não pode ter dúvida, de que essa reunião aqui não é apenas um encontro entre amigos e entre irmãos, mas além de ser uma reunião de amigos e irmãos, é um lugar onde nós temos a convicção, a plena certeza da presença do nosso Mestre Criador, o Deus Todo-Poderoso, e o seu sacrifício vicário, Cristo Jesus, e a presença do Consolador, o Espírito Santo de Deus, que foi enviado, louvado seja o nome do Senhor, para nos consolar no momento da luta, da tristeza, da angústia, da tribulação, dos problemas batendo na porta. Mas o Espírito Santo chega e Ele acalenta a tua alma, Ele acalenta o teu coração. Coisa boa, irmão, é se o mundo provasse desse Espírito. Coisa boa é se você provasse da presença desse Espírito, porque muitos arrancam a própria vida, é porque não tem essa voz que aconchega a sua alma no pé do seu ouvido, dizendo: filho, não arranque a tua vida, porque eu morri na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Como bom seria, irmão, se o homem desse ouvido à palavra de Deus. Como bom seria se o homem entendesse, abrisse os seus olhos espirituais e pudesse dizer sim para Jesus quando Ele viesse bater na porta do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o Senhor está dizendo que aceitando Jesus hoje acabou-se luta, dificuldade e problema? Não, não acabou. Mas a partir de agora você terá o auxílio de quem conhece todas as coisas. Você terá o auxílio daquele que antes que a tribulação chegue, Ele já tem a solução. Louvado seja a grandeza desse Deus. Isso, irmão, é a graça de Deus se revelando em matéria da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, fazendo, sabe o que? Nos trazendo agora a esperança de uma aproximação, louvado seja Deus, de que mesmo sendo homens falhos, pecadores, mas agora através de Cristo nós temos a plena convicção do perdão do Senhor para com a nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. E não vem mais condenação para a tua vida, porque agora tem Cristo que entregou a sua alma. Aleluia. Jesus foi condenado, irmão, para que você não fosse. Jesus sofreu, apanhou para que você não apanhasse.
Jesus foi crucificado para que eu e você não fôssemos crucificados. O sangue de Jesus foi derramado para que o teu e o meu não fosse derramado. Louvado seja a grandeza desse Deus. Então não negue, não diz não para esse grande sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia e glória a Deus. Qual era a nossa situação, irmão, antes desse grande sacrifício, dessa graça ser revelada? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos, sabe de qual condição que nós se encontrávamos, irmãos? Mortos, né? Nós estávamos mortos. Isso aqui é uma linguagem espiritual, irmão, para nós entender que ninguém aqui estava morto, né? Literalmente, de corpo, né? Sem vida, sem espírito. Não, nós estávamos mortos em nossos pecados, em transgressões, sem entender, sem saber. Louvado seja o nome do Senhor, dizendo não para Jesus todos os dias, vivendo na lama do pecado, se entregando à vaidade, se entregando, louvado seja Deus, as coisas dessa vida. E a nossa alma que é sedenta, que precisa, que necessita de salvação, a salvação que o álcool não dá, a salvação que a prostituição não dá, a salvação, louvado seja o nome do Senhor, que a discórdia, a intriga, a inveja, a mentira não dá, mas só Jesus Cristo pode dar, porque a palavra diz, sabe o que, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Sabe quem é? Jesus Cristo, homem. Ele é o canal, louvado seja Deus. Ele é a ponte que liga o homem a Deus. Não adianta você rezar ou fazer qualquer coisa, irmão. A gente tem que ser alcançado pela libertação da palavra. A palavra vai dizer que o homem erra porque não examina as escrituras. Ele vive uma vida de devoção a algo que ele aprendeu de geração em geração, mas ele não sabe de onde vem, como se deu, como aconteceu, como foi. Louvado seja o nome do Senhor. Diferente daquilo que hoje nós te apresentamos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus nasceu. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Um filho se nos deu, uma criança, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, ali foi o princípio. Glorificado seja Deus. Foi o princípio do nosso resgate, do resgate da nossa alma, para que nós pudéssemos, louvado seja Deus, hoje poder proclamar essa palavra, dizendo, sabe o quê? Que Jesus, ele não mudou. Assim como lá no tempo que ele estava em matéria, andando sobre a face da terra, hoje ele ainda está presente em espírito, no coração, na mente, na alma, nas atitudes, nos passos, das pegadas daqueles que um dia resolveram dizer sim à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele curou ontem, ele cura hoje, ele cura amanhã. Louvado seja Deus. Ele salvou ontem, ele salva hoje e ele salva amanhã. Louvado seja a grandeza desse Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o Espírito Santo de Deus que convence, que dá o entendimento acerca da condenação, da morte. Louvado seja Deus, nessa noite ele penetre no coração, no entendimento, na alma, e traga a convenção. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra mesmo diz, irmão, que é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado. O nosso trabalho como igreja, o nosso trabalho como servos e servas do Senhor é proclamar. Jesus só disse, ó, ide e pregai o meu evangelho. Jesus nunca falou, vai e converta alguém. Quem converte é a palavra, quem converte é Jesus, quem converte é o Espírito Santo. É ele que mostra a condição da alma do homem quando ela está distante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, se nessa noite o Senhor falou ao teu coração, não endureça ele. Deixa Jesus entrar. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, se ouvir a minha voz, eu entrarei. Jesus quer entrar, Jesus quer fazer morada, Jesus quer resolver aquilo que você não pode. Jesus quer trabalhar em libertação, em salvação, em cura, em milagre, em operar, porque ele ainda opera. Louvado seja a grandeza desse Deus. Amém, irmãos? Glorificado
seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria já, irmão, de começar a agradecer a Deus por esse momento, louvado seja o nome do Senhor. Mas antes a palavra diz, irmãos, louvado seja Deus. Glória a Deus. Talvez você diz, eu creio em Deus. Quantas pessoas nós ouvimos, né, abrir a boca e dizer, eu creio em Deus, né? Eu creio no Senhor Jesus. Mas o crer, irmão, ele não é só de palavras. O crer, ele é de atitude. Hoje mesmo eu converso lá no serviço com um colega meu, né? E eu sempre dou assim uma puxada, né? Porque ele gosta de umas, né? Aí eu sempre chego, né? Com aquele jeito, né? E tal. Aí ele diz, mas irmão, eu já sou de Jesus, eu já creio nele. Sim. Mas você tem que fazer coisas que provem isso, né? É isso que nós temos que fazer. Isso que é convenção, irmão. É isso que é convenção. É você mudar de procedência, de direção. É aquilo que um dia você fazia e hoje você não faz mais. Por quê? Sabe por quê? Porque você olha para a cruz. Você olha para o sacrifício. Você olha para Deus lá nos altos céus. E quando você olha para Deus em espírito, você vê Deus agora procurando alguém para enviar ao mundo, para morrer, para salvar a humanidade. E quando Deus olha, está Jesus, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmão, que é convenção, que é maravilhoso. Louvado seja Deus. A palavra diz, sabe o quê? Glória a Deus, aleluia. Lá em Romanos 10 diz, ó, porque com o coração se crê para a justiça. Qualquer pessoa na face da terra, irmão, que você chegar e perguntar, você crê em Deus? Vai dizer, eu creio. Não importa a religião que tu perguntar, ele vai dizer, eu creio. Eu creio em Deus. E muitos falam o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com o coração se crê para a justiça. Mas tem que ter o ato de confissão. E isso vem de onde? Dos lábios. Vem da boca. É a tua própria boca falando, Jesus, eu creio, eu confesso, eu aceito. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você diz, não, mas Deus conhece o meu pensamento. Sim, Deus conhece teus pensamentos, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir você falar publicamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E para nós encerrar, irmão, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nessa noite, chegamos aqui pela graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz lá em João 10, parte B do versículo, eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. O projeto de Deus, irmão, não é morte para o homem. A própria Bíblia diz que Deus não se agrada com a morte do ímpio. Deus não gosta de ver alguém morrer assassinado no crime, nas drogas, na prostituição. O prazer de Deus é quando Ele olha para aquela vida que estava toda destruída e Ele prostrado de joelhos, se entregando e confessando, dizendo, Senhor, eu sei que eu não sou nada e eu sei que a minha alma necessita de Ti. Que a minha alma um dia estará diante de Ti, porque a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Não espere, meu irmão, aquele dia. Aproveite agora. Estamos vivendo um período de quê? Aleluia. Da graça. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas está vindo um tempo aí, irmão, que não vai ter misericórdia de ninguém. E nós devemos aproveitar esse tempo que nós podemos confessar com nossos próprios lábios sem precisar de nenhuma opressão de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu já quero agradecer por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor continua, né, estendendo essa graça maravilhosa sobre a nossa vida, para que possamos continuar nessa graça, nessa alegria, nessa união, nessa perfeição, na presença de Deus, crendo, confessando, acreditando e todos os dias proclamando esse evangelho e vendo Deus salvar a vida, libertar a alma, operar milagres no meio do seu povo. Quem crê assim, irmão? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele está em nosso meio, Ele merece a honra e a glória. Vamos ficar de pé, irmão, e vamos orar ao Senhor. Tem ninguém aqui que ainda não confessou, não, né? Todo mundo é crente? Tem alguém que não é crente? Tem? Todo mundo é crente, né? Ô, glória, isso é bom demais. Amém? Mas o próximo culto, escuta o que eu estou dizendo, convido o não crente para vir. Amém? Diz, rapaz, bora lá no culto, foi tão bom, né? Jesus falou na palavra, vamos lá.
aprender um pouquinho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas nós estamos aqui só crente, mas tem vizinhança aqui que não é crente, que Deus falou através da sua palavra. Quem crê? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te damos graça, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, Senhor. Ó Deus, por este momento maravilhoso, Pai eterno, em Tua presença, onde nós louvamos, te alegramos através de cada louvor e também ouvimos a Tua maravilhosa palavra, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um dos Teus servos presentes nessa noite, Pai. Ó Deus, a vizinhança, meu Pai, deste lugar, desta casa, dessa residência, meu Pai, começa a trabalhar em libertação, começa a trabalhar em salvação de alma, começa, meu Pai, a alcançar pelo Teu poder, pela Tua palavra, a palavra que restaura, que resgata e que leva o homem mais vil pecador para a eternidade ao lado do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Como os irmãos já sabem, né? Toda terça-feira, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para agradecer a Deus pela vida, pelo dom de viver, agradecer Ele por mais um dia que passa, por mais uma semana. Cada dia é muito importante, irmãos, para nós, em nome de Jesus. Então, toda terça-feira, irmãos, estamos aqui para a honra e para a glória de Deus. Amém? Então, o recado está dado em nome de Jesus Cristo. Pastor, com as bênçãos apostólicas, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, façamos assim com as nossas mãos a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo, e seja com todo o povo de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Deus, e o melhor glória a Deus que você trouxe para Ele. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Não vamos sair sem cumprimentar uns aos outros, né? E tem aquele famoso cafezinho, né? Eu só tinha que cortar, não, passar um não. Não, cortou já. Eu? Tá bom. Se eu pudesse